Durante a década de 60, num convento destinado a mulheres degeneradas, 2 padres são enviados para investigar um possível milagre. Mas chegando lá, ao investigar mais o local, eles acabam encontrando indícios de que algo muito mais sombrio e macabro está acontecendo. The Devil's Doorway, ou como ficou no Brasil, A Maldição da Freira, que pra mim parecia um rip-off lá da Freira, do James Wan, né? Tipo um filme de baixo orçamento fazendo exploitation do tema, né? Mas na verdade é o primeiro longa de uma diretora da Irlanda do Norte. Então eu fiquei muito curioso pra ver o resultado. Tá passando nos cinemas com poucas salas, a maioria cópia dublada e tal, mas se você procurar um pouco você vai encontrar. Então a gente vai falar sobre A Maldição da Freira e dar uma nota no final do vídeo. Depois de assistir o filme, eu fui procurar mais sobre esses asilos de Madalena, né, ou lavanderias de Madalena, como são conhecidos lá na Irlanda, que são uma espécie de convento ou instituições mantidos pela igreja e organizados por freiras, onde elas recolhiam ali prostitutas, mulheres grávidas sem pai, mulheres que transaram fora do casamento, mulheres com deficiência mental, enfim, todo tipo de mulher que pudesse realmente ser aproveitado para fazer um trabalho manual e escravo. Então, em troca de iluminação e perdão divino, elas faziam esses trabalhos geralmente voltados para a lavanderia, sem receber nada em troca, e o lucro ficava todo para o próprio convento e para a igreja. Esse tipo de lugar existia no mundo todo, e o último foi fechado em 96, depois de vários escândalos, e tinha desde ocultação de cadáver, abusos de todas as formas, e várias violações aos direitos humanos. Então esse filme se passa na década de 60, quando foi mais ou menos o auge dessas instituições que recebiam essas mulheres. A diretora é muito fã do formato found footage, foi um desafio para ela contar essa história desse ponto de vista, né, onde um dos padres está filmando e relatando a tentativa de descobrir se é realmente um milagre ou não. E para isso é óbvio que eles tiveram que usar a mesma tecnologia disponível na época, que eram câmeras de 16mm, ou seja, o filme inteiro foi filmado com câmeras mais ou menos daquela época, né, daquele formato. E é por isso que algumas pessoas podem não gostar desse formato quadradão, 4x3, que é o que as TVs eram antigamente. Ao mesmo tempo, esse formato que não usa widescreen, né, ele é muito mais achatado, ele limita muito mais a visão, você não pode ver muito aberto, então isso torna várias cenas, né, dos quartos, corredores e outros cômodos muito mais claustrofóbica. Principalmente em alguns momentos do filme que tem uma ação, tem uma movimentação mais rápida, né? Você realmente fica meio que, tipo, travado ali naquela visão e você se sente muito incomodado. E esse tipo de coisa, né? Tanto as cores quanto a granulação e esses detalhes, assim, da época fazem que você acredite bem mais no filme, né? Acredite no que tá acontecendo e você começa a imergir mesmo, né? Você começa a comprar a história. E eu preciso confessar que eu gostei bastante do roteiro. Ele é muito sucinto, é só 1h17 de filme, então ele é bem curto, né, para os padrões que a gente está acostumado. As cenas que você vai vendo no início são meio lentas, né, uma construção entre o padre jovem que está filmando tudo e o padre muito mais velho, que tem muita experiência em desmascarar essas possíveis fraudes de milagres falsos. Mas é justamente esse diálogo entre o jovem que está vendo coisas e ouvindo coisas e o padre mais velho que fala que é tudo mentira, e esse embate com a madre, né, a freira que cuida, que manda em todo mundo lá, que vai acabar levando os padres para meio que um limite do que está acontecendo, se você acredita, se você não acredita. Obviamente ele dá uma forçada para poder ter algumas situações, algumas cenas, mas ele realmente testa várias opções. Então quando surgem mais coisas estranhas que parecem não ter solução, o padre mais velho fica mais puto ainda porque ele parece estar sendo subestimado e ele vai cavar mais fundo nessa história. E é aí que mora o maior conflito e a maior curiosidade do filme. A escalada de conflito, de problemas e coisas bizarras acontecendo são muito boas, são sequências muito legais de se ver, né? Assim, sempre uma coisa pior do que a outra, uma coisa mais difícil que a outra, então você realmente consegue ficar preso à história. O que você pode não gostar muito é da reta final, que lembra bastante A Bruxa de Blair, uma coisa mais frenética e claustrofóbica, e a conclusão do filme realmente pode não agradar muita gente, apesar do que na reta final é muito agonizante, você vai ficar muito incomodado assistindo, principalmente no cinema, onde a tela é bem grande, você tá muito mais imerso e aquele escuro e tal. Então pra mim, esse filme conseguiu reviver muitos dos sentimentos que eu tive assistindo A Bruxa de Blair. Esse lance todo do found footage ele foi muito bem executado, muito bem utilizado, o baixo orçamento, tudo isso ajudou a contar uma boa história. Talvez uma decisão ali de efeito prático ou de computação gráfica bem sutil que não encaixou muito bem, mas mesmo assim eu comprei 100% da história, até porque os atores, eles são excepcionais. Tanto a madre que coordena o convento, que ela é super brava e você fica com medo dela, quanto o próprio padre mais velho, que ele é super badass, assim, ele é super, sabe, ele bate de frente, mas ele é bem velho, então você dá pra sentir esse peso, sabe, na voz dele, nas coisas que ele fala, sobre toda a experiência que ele teve até chegar naquele momento. Então você vai sim aproveitar esse filme, a história é bem amarrada, é bem imersiva, ela é bem assustadora em alguns momentos,
momentos, né? Se você conseguir realmente comprar a ideia do filme. E é só 1h17. É um filme rápido de ser assistido. Talvez você não goste muito do final, porque é um final que divide opiniões. Eu particularmente gostei, mas não é um final satisfatório pra todo mundo. Mas o que mais me importou foi a jornada até o final, até o momento lá que as coisas se resolvem. Então, se você gosta de found footage, se você gosta dessa investigação sobrenatural com a Igreja Católica, é um horror de época, né? É um horror histórico, que ele explora essa temática que eu falei no início do vídeo sobre essas lavanderias de Madalena. E, obviamente, tem um plus aí por ser uma diretora estreante de terror, falando sobre um tema que é muito voltado para o feminismo, né? Sobre como as mulheres eram exploradas pela igreja. Então, é muito bacana você pegar um horror real, da vida real, que aconteceu realmente, e expor dessa forma num filme, né, um longa, que trata do horror de entretenimento, mas também do horror baseado na vida real. Então minha nota para A Maldição da Freira é 7 de 10. Se você pretende ver esse filme ou já viu, comenta ali embaixo o que você achou. Só não comenta o final pra gente não dar spoiler pra galera que tá assistindo aqui a crítica. E é isso, muito obrigado até aqui. Vamos ter outros vídeos aí, outros filmes de terror em 2019, tem alguns antigos que eu preciso falar também, então aguarde os próximos vídeos. Valeu!